Fala pessoal, sejam bem-vindos para o meu primeiro vídeo aqui no canal. Hoje iremos abordar todas as coisas que você tem que saber antes do FOMC, que vai acontecer hoje pela tarde, às 15 horas, horário de Brasília, certo? Então, a notícia para a gente saber se a gente vai ter esse pivô do Fed, ou se a gente vai ter uma manutenção, ou se a gente vai ter um aumento nas taxas, vai ser às 15 horas, mas o discurso do Jerome Powell só vai começar a partir das 15h30, então fique por dentro disso daí. Em questão de quais seriam as probabilidades da gente poder estar vendo, é que 99,9% já dos grandes investidores já acreditam que a gente vai ter uma manutenção nas taxas. Seria muito improvável a gente já ter esse pivô do Fed. Para as pessoas que não sabem o que é pivô do Fed, é a gente já ter uma redução dentro dessa porcentagem. Ou seja, uma queda de 25 pontos, uma queda de 50 pontos. O que é uma queda de 25 pontos? Seria uma queda de 2,5%, por exemplo, de cair de 5,5% para 5,25%. E se fosse uma queda de 50 pontos, seria caindo de 5,5% para 5%. Eu acredito que não vamos ter uma queda dessa ainda, porque com as taxas de juros atuais que nós estamos tendo, a inflação não para de subir nos Estados Unidos. Então não faria sentido eles já começarem esse pivô do Fed sabendo que os resultados não estão sendo promissores. Já uma manutenção seria um pouco mais interessante, eles estariam empurrando o problema com a barriga, porque eles não vão estar mudando grandes coisas, mas eles vão estar esperando mais notícias, mais informações, mais dados para eles conseguirem saber o que eles podem fazer e será que tudo que eles estão fazendo vai entregar mais resultado ou será que não vai? E a gente também tem a terceira possibilidade, que seria um aumento, né, acima de 5,5%, que eu acho muito improvável também, porque a população está sofrendo, as empresas estão sofrendo e também a dívida do governo não para de subir e isso está fazendo com que as mãos deles fiquem amarradas, apesar de que eles aumentaram já o teto de dívida. Porém, isso daí seria um tiro no próprio pé. Então é por isso que, com quase toda a certeza do mundo, eu digo que a gente vai ter uma manutenção nas taxas, que vai ser manter esses 5,5%. Já durante o discurso, quais são os pontos que a gente deveria estar olhando? Vão ser dois pontos bem específicos. O primeiro deles vai ser o quê? Será que Jerome Powell vai falar que a gente não vai mais ter o pivô da Fed até o final do ano de 2024? Será que ele vai falar que vai acontecer? Ou será que ele vai falar que ele vai empurrar isso para 2025? Caso ele decida fazer com que nesse ano ainda a gente tenha esse pivô do Fed, isso vai ser uma notícia bullish, e isso vai impactar de uma maneira positiva o mercado a risco. Porém, se ele empurrar esse pivô do Fed para o ano de 2025, isso daí vai ser muito bearish para o mercado variável, que seria SP500, Nasdaq, mercado cripto e tal. E por que eu estou falando isso daí? Se ele decidir empurrar para 2025 esse pivô do Fed, quer dizer que o DXY, que é o valor do dólar referente a outras grandes moedas internacionais, vai estar subindo. E como eu expliquei para vocês na live de ontem, inclusive se você perdeu, assista que eu passei muita informação boa lá. Quando o DXY sobe, tudo que é mercado fixo, né, renda fixa, acaba subindo junto com ele. Porém, tudo que é renda variável, ou seja, mercado a risco, acaba tomando uma pancada. Então, como nós já sabemos, o mercado cripto aqui já está caindo bastante. Vamos pegar o BTC aí nessas últimas semanas, ele caiu de, cadê? Vamos pegar o topo até o momento atual. A gente já está em uma queda aqui de atualmente 23%. Só que ele pode cair ainda mais, porque quando a gente para ver aqui os picos de liquidez que nós temos, a gente pode ver toda essa zona aqui de imbalance, mais o order block que está esperando aqui no começo, que acaba coincidindo bastante com a retração de Fibonacci do suporte ali de 15K do BTC até o seu topo, que é no ATH. E quando a gente para ver, o ponto de 382 acaba coincidindo bastante com o pico de liquidez, que é $51.500. Então, atualmente, o preço do BTC está em 56.800. Como eu falei para vocês, se Jerome Powell no discurso ele acabar falando que ele vai empurrar esse pivô para 2025, isso vai fazer com que a gente tenha uma pressão vendedora ainda mais forte dentro do Bitcoin. Tudo bem? Outros pontos interessantes que a gente acabou abordando na live de ontem foi o quê? Muitas pessoas estavam especulando que o suporte, que realmente estava em 59 mil, iria segurar.
mas infelizmente não segurou, né? Como a gente acabou falando, e foi por isso que durante a live de ontem também eu falei de 2 pontos muito importantes para vocês, que era esse primeiro aqui, que era o meu primeiro touch point, e esse daqui seria o meu segundo. Então, como nós vimos ontem, o preço acabou batendo perfeitamente dentro desse primeiro target. Então, para as pessoas aí que já seguiram a live de ontem, vocês já devem estar super felizes. E agora, o que, que a gente consegue ver? Será que a gente vai chegar nesse segundo target ou será que não vai? Então, para isso daqui, eu vou sair do tempo gráfico de 4 horas e a gente vai para o de 15 minutos para a gente ter informações bem importantes. O que está acontecendo aqui? O preço, vocês podem ver, a gente está com uma zona de imbalance aqui, porque a pressão vendedora dominou a pressão compradora. E aí é que tá. A gente está agora com suporte localizado em 56.500. Mais uma vez, muitas pessoas falaram que o preço não iria chegar a esse ponto, mas a gente tinha algo muito importante que eu acabei passando ontem, que é o quê? Order flow e sentimento de mercado. Isso daí é um estudo que existe há muitos anos, porém eu vejo muitos traders da velha guarda que não utilizam isso daí. E, pô, isso traz ótimos resultados. E eu vou estar mostrando para vocês agora exatamente do porquê que isso traz resultados tão bons, certo? Então, se a gente pegar aqui, ponto de suporte, onde a gente teve nosso topo aqui também, botei uma retração de Fibonacci, e vejam só, se a gente pegar os velhos conceitos, a gente teve um fundo, tivemos o mid, fundo duplo, rompeu a linha do pescoço, que é o neckline aqui, você pode até utilizar o pavio, pernada de alta. Só que o que aconteceu? O preço veio bater aqui, e aí eu botei essa retração de Fibonacci por quê? Que depois de ter um fundo duplo desse jeito, o melhor tipo de entrada que a gente aprende, né, nos, nos antigos estudos, é que a gente poderia ter uma correção até os 618 e logo depois o preço volta a subir. Então, o que aconteceu aqui? Fundo duplo, o preço subiu bastante, veio corrigir aqui com o corpo no 618, voltou a subir progressivamente. Porém, para quem já estudou SMC, que é o Smart Money Concept, vocês sabem que esse ponto daqui e esse ponto daqui foram duas zonas de inducement, que é a indução a você querer abrir uma posição que não é muito interessante. O que aconteceu? Veio fazer essas duas zonas de inducement e depois voltou a cair em direção da zona de suporte que a gente estava. Então, quando eu digo sobre velhos conceitos, é o quê? Primeiro ponto foi estrutura de fundo duplo. Segunda coisa, se a gente baixar aqui para o tempo gráfico de 5 minutos ou 60 minutos, que é equivalente de 1 hora, a gente estava com a RSI que estava em sobrevenda. Então, estrutura fundo duplo, RSI em sobrevenda e o volume também, como vocês podem ver, comprador estava crescente. O que a gente pode estar enxergando, então? Uma ótima posição de entrada. Só que, como eu falei, isso daí é sem estar incluindo sentimento de mercado e order flow. Então, como é que ontem a gente estava falando sobre o fato que o BTC poderia estar vindo buscar muito baixo? Quando eu paro para ver aqui com vocês, aqui dentro desse site coinanalyze.net, inclusive é 0800, viu? 100% de graça, vejam só, que com 3 indicadores, como é que a gente pode ter uma noção de se o preço pode continuar caindo ou será que ele vai se recuperar? O funding rate aqui, ele está subindo. Quando o funding rate está subindo, a gente já pode assimilar que o mercado está alavancando, apostando na alta. Porque o funding rate é a taxa que você paga às corretoras a cada 8 horas para poder manter sua posição de long. Porque eu sei disso daqui, porque ele está positivo, ele está esticado. Então o número dele está em 0,01% que você acaba pagando a cada 8 horas. Então você vai pagar isso 3 vezes ao dia. Já o long short ratio, que é uma fração de longs dividido por shorts, então se essa linha está subindo, quer dizer que a sardinhada está alongando mais do que está shortando. Só que quando a gente para ver o CVD aqui, que é a acumulação dos grandes jogadores, eles estão se desfazendo de suas posições. O que isso daqui quer dizer? Isso daqui quer dizer que a sardinhada está mais uma vez querendo precificar um fundo. Como assim precificar fundo, Henrique? Vamos lá. Vou voltar para o tempo gráfico de 4 horas. Aqui vocês podem ver que na zona de 59K a gente tinha uma zona de suporte, segunda zona de suporte, terceira zona de suporte. E depois que a gente chegou a esse triple bot aqui, na quarta tentativa ele veio e ele conseguiu romper essa zona. Porém, quando a gente estava chegando aqui dentro dessas zonas, como eu mostrei também para vocês ontem,
o mercado começou a comprar e abrir long sem nenhuma piedade, porque eles tinham certeza absoluta que isso daqui era o fundo. Mas vejam só, não era o fundo. Porque se a sardinhada está longando, quer dizer que o smart money vai querer que o preço caia mais. Porque com isso daí eles vão conseguir pegar mais liquidez do mercado e, mesmo que eles queiram tá vendo o preço subindo, pelo menos vão ter menos pessoas que vão estar dentro do foguete com eles, beleza? Então, o que eu recomendo a todos vocês é fazer o quê? Para as pessoas que estão aí querendo alavancar, esse não é o momento da gente querer alavancar, porque a gente não tem nenhuma base de preço e a gente ainda não tem informação suficiente para estar abrindo uma operação. E para quem está querendo entrar em long, a minha primeira recomendação seria o quê? Claro que é o Dior, né? Faça sua própria pesquisa. Mas utilizando o SMC, o preço pode estar se recuperando, tudo bem, mas a não ser que ele passa dessa horizontal aqui, a gente não vai ter um choque. Choque indica reversão de padrão. Então, se o preço não vier se estabelecer acima dessa zona aqui, não adianta você querer entrar. E se fosse para ter uma entrada o mais safe possível, seria a gente ter esse choque e logo depois a gente ter o quê? Uns boss. Uns boss é confirmação de uma tendência de alta. Então agora a gente está em uma tendência de baixa, tendo um choque a gente entraria em tendência de alta dentro de um tempo gráfico de 15 minutos, claro, que é um time frame bem curto, e depois tendo o boss vai ser uma confirmação que a gente voltou a estar em uma tendência de alta. Então, enquanto a gente não tiver isso, para mim não adianta você querer estar especulando nesse mercado, porque não é o momento, tranquilo? Mas para as pessoas que só estão operando dentro do mercado spot, vocês não têm que estar se preocupando com isso não, viu, galera? O preço foi caindo, aproveita e compra mais. DCA só não funciona para moeda que vai a zero, mas isso daí não é o caso do BTC. Então, porra, aqui a gente não tá para tentar precificar, tentar acertar o cu da mosca falando até onde pode corrigir. O que a gente quer é o quê? Ir botando ordens de compra conforme o preço for caindo, você vai acumulando e abaixando o seu preço médio. Isso daí é o que todo mundo quer, tranquilo? Então, não fique com medo dessa queda, porém, no mercado de altcoin, tome muito cuidado, principalmente para você que está alavancado, porque uma queda no BTC de 10 a 20%, que nem a gente viu, pode ser no mínimo o dobro de queda que a gente pode ver no mercado de altcoin. Então, mais uma vez, a gente está no bull market? Sim, nós estamos, porém o bull run ainda não começou. E como é que eu sei que a gente está dentro do bull market? É porque a gente não perdeu esse suporte aqui em 382, que está mais uma vez em 51.500. Então, enquanto a gente estiver mantendo isso daí, a gente está com a tendência mais do que nítida de alta e vocês não têm que estar se preocupando com nada, beleza? Então é isso, pessoal. Hoje vou ficando por aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa nos comentários aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like, deixa o comentário. E eu espero ver você na próxima vez, beleza? Tamo junto e até a próxima.